E se eu lhe disser que uma ejaculação mais frequente pode realmente reduzir o seu risco de câncer de próstata? Bem, não acredite apenas na minha palavra. Vamos mergulhar fundo na ciência por trás disso. Eu sou a doutora Laura, urologista e cirurgiã pélvica, e se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder meus novos vídeos. Então, por que isso é importante? Bem, o câncer de próstata afeta 1 em cada 8 homens ao longo de suas vidas. Não é um número pequeno de pessoas. Se você olhar para a minha base de assinantes, eu tenho quase 400 mil seguidores. Desses, 90% são homens. E mesmo que consideremos uma proporção de 1 para 10, porque nem todos vivem nos Estados Unidos, onde a proporção é de 1 para 8, e em alguns países a taxa de incidência é mais baixa, pode-se supor que pelo menos 30 mil pessoas que me assistem ou estão inscritas em meu canal desenvolverão câncer de próstata. É um número enorme de pessoas. Então, sim, se pudermos mudar algo no nosso próprio comportamento, o que pode ajudar a reduzir o risco de câncer de próstata, então por que não? Porque a frequência de ejaculação deveria ter alguma relação com o câncer de próstata. Para aqueles que não sabem, a função principal da próstata é criar o líquido que você libera durante a ejaculação. Este líquido nutre e protege os espermatozoides e acumula-se na próstata entre as ejaculações. Existem várias teorias sobre por que a ejaculação pode estar relacionada ao câncer de próstata ou por que a falta de ejaculação pode estar associada a isso. E a teoria número 1 é chamada de hipótese da estagnação da próstata. Segundo essa teoria, com o tempo, se você não libera esse líquido, podem se formar secreções cancerígenas, ou secreções que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer. E isso pode causar o desenvolvimento do câncer de próstata. Existem outras teorias, por exemplo, que uma ejaculação mais frequente reduz o estresse psicológico, que também pode estar relacionado ao desenvolvimento do câncer. A última teoria é que a frequência normal, a ejaculação suporta o microbioma normal da próstata, bem como a função normal das células da próstata em relação ao metabolismo do zinco e do citrato, o que é importante para a prevenção do câncer de próstata. Em geral, por essas razões, as pessoas acharam interessante estudar essa questão. E o que elas fizeram para investigar isso? Um inquérito sobre a frequência de ejaculação dos homens ao longo de um longo período de tempo. Houve várias coisas realmente interessantes. Este estudo, um inquérito a mais de 40 mil homens em 1992, que foram acompanhados até 2010. Por que isso é importante? Porque o câncer de próstata é uma doença de crescimento lento. Isso significa que é necessário acompanhar as pessoas por mais de 10 anos para ver se o que aconteceu há 10 anos influencia o desenvolvimento do câncer de próstata. Os homens foram questionados sobre várias coisas, e uma delas foi quantas ejaculações, em média, tiveram por mês durante esses 10 anos. Os períodos de vida foram de 20 a 29, de 40 a 49, e assim por diante. As pessoas precisavam lembrar e avaliar com que frequência ejacularam nas décadas de suas vidas. Esses homens eram entrevistados a cada 2 meses. Também eram questionados sobre o nível de atividade física, peso, tabagismo, consumo de carne processada, produtos de tomate, ácido alfa-linolênico, se tomavam multivitaminas, se passaram por situações de estresse, como divórcio, e muitos outros fatores. Eles realmente tentaram levar em conta todos esses fatores na análise final para determinar se a frequência de ejaculação estava relacionada a um menor risco de câncer de próstata. Uma observação importante é que a frequência das ejaculações diminuía com a idade. Por exemplo, entre os homens que ejacularam pelo menos 13 vezes por mês entre 20 e 29 anos, 57% o faziam. Mas aos 40 a 49 anos, esse número caiu para 32%. Quando analisaram os dados, dividiram os homens em categorias. Aqueles que ejacularam de 0 a 3 vezes eram muito poucos, portanto, não foram utilizados para comparação. Eles compararam aqueles que ejacularam 21 vezes ou mais com aqueles que o faziam 4 a 7 vezes por mês. 21 vezes é muito. É cerca de 5 vezes por semana. Quando analisaram os dados, a idade média dos homens era cerca de 59 anos.
E descobriu-se, homens com idades entre 20 e 29 e 40 a 49 anos que ejacularam 21 vezes ou mais por mês, em comparação com aqueles que o faziam 4 a 7 vezes, tinham 20% menos probabilidade de desenvolver câncer de próstata de baixo risco. Isso não se aplicava a formas agressivas ou metastáticas, mas o câncer de baixo risco ocorria 20% menos frequentemente. Por que mencionei este estudo? O estudo foi publicado em 2016, mas decidi falar sobre isso porque, há 2 semanas, vi novamente artigos de notícias discutindo este trabalho. E pensei, por que não discutir isso, já que todos os artigos apenas diziam: ejacule com mais frequência. Então, você realmente deve começar a ejacular com mais frequência? Deve realmente começar a ejacular com mais frequência? Eu diria, embora seja um ótimo estudo e tenham sido considerados fatores como a atividade física, o estresse, a alimentação, os cancerígenos, ainda não está 100% claro o que devemos recomendar a todos os homens. Ejacular 21 vezes por mês para reduzir o risco de câncer de próstata. Se você ejacula com frequência, isso não é ruim. Pode continuar. Se você se contém, pensando que isso é prejudicial, provavelmente não é prejudicial. Você pode ejacular com mais frequência. Mas dizer a uma pessoa que ela deve fazer isso em detrimento de sua vida social, condição física e tudo o mais ao longo do mês. Definitivamente não. Espero que tenha sido interessante. Achei interessante. Por isso decidi compartilhar isso com você. Muito obrigado por assistir. Como sempre, cuide-se, porque você é importante.